ZYK 723, Rádio Nova Difusora M 1540, Nova Difusora. Música, informação, esportes, utilidade pública. Rádio Nova Difusora M, a serviço da população. Boa tarde, está no ar o programa Na Rota do Emprego, seu canal direto com o mercado de trabalho. No programa de hoje vamos falar de educação à distância, essa nova modalidade do ensino que está crescendo pelo país. No destaque de carreira, uma das profissões mais promissoras do mercado, a computação gráfica. Para entendermos um pouquinho mais sobre o assunto, vamos conversar com Marcelo Loschiavo, sócio da DRC, Centro Especializado em Computação Gráfica. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Cláudio. Marcelo, a computação gráfica ainda é um mercado em expansão? Cláudio, primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes aí da rádio. É um prazer enorme estar falando com vocês e estar participando do programa. Vamos lá. A tua pergunta é? Eu queria saber se a computação gráfica ainda é um mercado em expansão no Brasil. Muito, Cláudio, muito expansão. Primeiro porque a gente não sabe, né? O céu é o limite para a computação gráfica. Nós não sabemos ainda onde vai parar. A internet ainda está no início, né? A animação 3D ainda também está no início. Você vê que agora que nós estamos indo ao cinema, vendo filmes 3D, esse modelo de filme 3D vai mudar. Hoje já existe um estudo muito grande da Sony, do telespectador não necessitar mais de óculos para ver uma animação 3D. Isso já começa a ser um presente em um futuro próximo. Então a computação gráfica não tem tamanho. E a computação gráfica foi uma democratização da comunicação visual no mundo. Veja, os estúdios Walt Disney, quando lançava desenhos, eles tinham máquinas próprias, tecnologias próprias que não tinha como copiar. Então, hoje, um computador na casa da pessoa, qualquer pessoa hoje pode chegar a passos muito largos na computação gráfica dentro de casa. Nós já temos inúmeros históricos no Brasil e em todo o mundo de gente que fez trabalho de computação gráfica muito bom dentro de casa. Então, o céu é o limite. Boa tarde, Andréia. Tudo bem? Tudo bem, André. Joia. Marcelo, existe algum curso superior nessa área? O que o jovem deve fazer para ingressar no mercado? Olha, curso superior existe inúmeros. Mas, André, a tua pergunta é muito pertinente e muito boa. Vamos dividir ela em duas partes. As faculdades, elas têm, e tem que ser assim, porque eu acho que a grande missão das universidades é ela passar o conhecimento acadêmico, né? Ela passar o conceito. Porque um designer, por exemplo, um profissional de computação gráfica, antes de tudo, ou antes de mais nada, ele é um designer. Tá. Né? Por exemplo, se nós estamos falando de um profissional de animação 3D, ele, antes de ser um profissional de animação 3D dentro do computador, no computador, ele tem que ter conceitos de design. Se ele for um publicitário, e a publicidade hoje mexe com a computação gráfica, ele tem que ter conceitos publicitários. Então, para criar uma logomarca, você não precisa saber somente o software. Precisa também saber o conceito da criação de uma logomarca. Isso é de extrema importância. Então, as universidades, ela cumprem muito bem, claro, há universidades e universidades, né? Mas cumpre muito bem o papel acadêmico, ou seja, onde o aluno ou esse jovem, ele vai obter o conhecimento de conceitos para isso. Agora, a parte técnica, que é a maior porta de entrada para o mercado, a parte técnica, a universidade não tem isso aprofundado. Então, elas vão ter que buscar escolas no mercado, especializadas no mercado, que abastecem essa informação, essa parte técnica da computação gráfica, né? Marcelo, boa tarde, Elizabeth, tudo bem? Tudo bem, Elizabeth. O que você recomenda para um jovem que deseja ingressar nesse mercado? Elizabeth, ótima pergunta também. Eu emendo essa resposta dessa segunda resposta que eu acabei de responder. Vamos dizer o seguinte: hoje, quando você vai fazer um curso de publicidade e propaganda, você sai da universidade, o jovem sai da universidade, aproximadamente lá com seus 22, 23, 24 anos, isso varia um pouco, e ele sai formado para ser um diretor de artes.
A pergunta é, ele será um diretor de artes? Ele será no futuro um diretor de artes, mas naquele momento que ele saiu com o diploma na mão, ele não é um diretor de artes e nem vai entrar numa agência de publicidade, por exemplo, como um diretor de artes. Então a grande porta de entrada é a computação gráfica. Isso é o grande lance. É ele tendo conhecimentos técnicos de informática, de alguns softwares, né, os principais softwares, que ele vai conseguir entrar e aí sim, no futuro, ser um diretor de arte. Então, por exemplo, uma faculdade hoje de rádio e TV, ele vai sair de lá um produtor? Ele aprendeu todos os conceitos para ser um produtor, mas ele vai ser um produtor logo depois que ele sair de uma faculdade de rádio e TV? Não. O que seria interessante para ele? Que ele saiba softwares de edição de vídeo, que ele saiba software de pós-composição, como Final Cut, Premiere, ou software de pós-composição como After Effects. E aí essa é a grande porta de entrada, porque esse mercado é muito carente. Muito carente. O que se precisa de web designer hoje no mercado, o que se precisa de editor de vídeo, o que se precisa de desenhistas em Illustrator, retocadores de imagem, é um mercado muito carente e não tem profissional hábil para isso. Marcelo, como é que o brasileiro é visto no mercado internacional, né? Haja visto que alguns profissionais do nosso país estão fazendo sucesso até em Hollywood, né, com desenhos animados. Eu queria saber como é que é essa visão com o brasileiro no mercado internacional. Olha, nós nunca perdemos, nunca, principalmente na publicidade. Quem conhece a história da propaganda, da publicidade e propaganda nesse país, sabe? Nós nunca perdemos para ninguém. Nunca perdemos para ninguém. Se tem uma coisa que nós somos é criativo, né? E somos competentes na área de publicidade e propaganda. Marketing, eu acho que ainda a gente tem que andar um pouco, mas publicidade e propaganda nós somos muito competentes. Só para que você tenha uma ideia, recentemente me fizeram uma pergunta numa entrevista no programa também, e me perguntaram, mas hoje nós temos profissionais para animação 3D excelentes. Nós já tínhamos no passado todo o universo de Disney da década de 80 e da década de 90, cenários eram feitos aqui no Brasil. Os desenhos animados, de muita coisa que nós vimos de longa e de seriados que eram feitos da Disney lá fora, eram feitos aqui no Brasil. Claro, por uma mão de obra mais barata, porque lá tem que pagar em dólar e aqui o dólar vale muito mais, principalmente na década de 80 e 90, mas também porque nós somos competentes para fazer isso aí. Então o designer brasileiro é um designer muito competente. Estamos sempre vivendo... o Saldanha, né? Saldanha não está lá na Blue Sky. A era do gelo hoje não passa tudo pela mão de um brasileiro. E o Saldanha não está soltando hoje um filme brasileiro. Vai ser um novo desenho brasileiro, né? Um desenho animado que o cenário é o Rio. Está para estourar aí. Então nós temos uma fama boa de designer. Sempre estamos ganhando prêmio lá fora. E temos uma mão de obra muito boa aqui. Muito promissor. Marcelo, me diz uma coisa. Você é sócio da DRC, que é um centro especializado em computação gráfica. É uma escola, um centro de treinamento especializado em computação gráfica. Eu queria saber exatamente se ela é um complemento a uma graduação. Como é que funciona isso para o jovem que procurar a DRC? Ela é justamente aquilo no qual eu falei. Nós não temos a missão acadêmica que a universidade tem. Ou seja, quando você entra lá, nós não vamos ensinar você qual é o conceito da construção de um logotipo, mas vamos ensinar você todas as ferramentas e como constrói o logotipo que você quiser. Mas o jovem, ele pode não saber de nada de computação gráfica, Marcelo? Ele tem que ter no mínimo um conhecimento do sistema operacional. No mínimo, que é o caso Windows, ou para quem é usuário de Macintosh, o macOS. Perfeito. Conversamos aqui com Marcelo Loschiavo. Cláudio, pois não. Posso dar 2 recadinhos? Por favor. Importantes. Nós temos um site que tem dicas gratuitas em vídeo, dicas de software gratuitas. É www.drctube.com.br. Esse site você entra e tem dicas de Photoshop, dicas de Illustrator, dicas de After Effects, dicas de quase todos os treinamentos que nós ministramos. E um outro site também que é muito, muito bacana é o Espaço Aluno,
que é um site onde os profissionais acham, os empresários acham profissionais gratuitamente. Com um grande diferencial, esse site. Você não seleciona o profissional somente pelo currículo, pelo histórico profissional dele ou pelo histórico escolar. Você também seleciona o profissional pelo portfólio dele. Então, quando você entra no espaçoaluno.com.br, você conhece o profissional pelo portfólio e é gratuito. Você vai lá e busca o profissional que você quiser. Isso é uma iniciativa da DRC? Isso é uma iniciativa da DRC. É um portal de achados e perdidos, porque às vezes você tem, de um lado da rua, o empresário desesperado, por exemplo, por um editor de vídeo, do outro lado, o profissional que acabou de se formar em edição de vídeo querendo um espaço. Como é que faz eles se encontrarem? O DRC criou o Espaço Aluno, que você encontra o outro, gratuitamente. É uma ideia muito bacana, importante esse serviço da DRC, www.espaçoaluno.com.br. Obrigado, Cláudio. Uma boa tarde para todo mundo. Sucesso para todo mundo aí que queira ingressar no mercado. Perfeito, 16 horas 34 minutos. Elizabeth, quer fazer algum comentário a respeito disso? A gente fica surpresa, né, com quanta coisa interessante tem nessa área ainda para ser explorada, né, e o sucesso também que pode haver aí ainda maior dos nossos artistas brasileiros, não é, nessa O nosso área. pessoal é muito capacitado, principalmente o que ele falou da parte publicitária, que ganha prêmios, muitos prêmios lá fora, e eu acho que a computação gráfica, o brasileiro tem muito o que dar ainda para o exterior. E o Saldanha, como ele mesmo citou na entrevista, é realmente uma pessoa que está fazendo grande sucesso em Hollywood, nos Estados Unidos, com o desenho Era do Gelo. É um exemplo realmente interessante e importante para nós brasileiros. É uma referência, sem dúvida.